como foi a origem da Páscoa. Hoje o mundo celebra a Páscoa de outra maneira. O povo celebra a Páscoa com os coelhos, com os ovos de chocolate. Nós sabemos que o verdadeiro sentido da Páscoa é outro. Mas quando foi que essa festa da Páscoa ela surgiu? Em que ocasião ela aconteceu? Então é isso que nós vamos relembrar agora, estudando a lição da Escola Sabatina. Então vamos lá para Êxodo. Êxodo capítulo 11. Êxodo capítulo 11. Em Êxodo 11, antes de começar a cair essa última praga, Deus faz um aviso. Deus faz um aviso para Moisés dizer ao povo e também avisar ao faraó que essa praga ia ser diferente das outras. E quando a gente lê essa praga, lê esse aviso, vocês vão entender por que essa praga vai ser diferente, seria diferente. Vamos ler? Êxodo 11, vamos ver o verso 1 e 2. O Senhor disse a Moisés: trarei só mais uma praga. Já foram 9, vou trazer só mais essa. Então ele os deixará sair daqui. E quando deixar que vocês saiam, é certo que ele os expulsará totalmente. Ou seja, essa praga é a praga definitiva. Depois dessa ele vai deixar, ele não vai ter mais como segurar vocês. E por que ele vai fazer isso? Verso 4. Vocês vão me dizer por que essa praga foi pior do que todas as outras. Moisés disse: assim diz o Senhor, perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito do faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava que moe a farinha, e todo o primogênito dos animais. Gente, agora, baseado no que vocês já sabem, por que essa praga foi pior do que todas as outras 9? Bem simples. Por que essa praga foi pior do que todas as outras? Aquela que na minha cabeça não tem por que na cabeça. Que vem na cabeça. Pense nas outras. Todas. Vamos lembrar as outras. A primeira praga foi o rio se transformando em sangue. A segunda foi as rãs saindo do rio e enchendo toda a cidade. Praga das rãs. A terceira, se eu não me engano, vamos conferir aqui. Os piolhos. A terceira foi a dos piolhos. Piolhos na cabeça de todos os egípcios. A quarta foi a das moscas. Moscas por toda parte, na comida, na sua cama, em todos os lugares tinha moscas. A quinta praga foi peste nos animais. Os animais do campo morreram. Os bois, as vacas, os cavalos, as ovelhas, todos os animais pegaram essa peste. Sexta praga, úlceras, feridas na pele, feridas grandes na pele. Sétima, chuva de pedras, saraiva, granizo, destruindo tudo, quebrando as casas, destruindo as pessoas no meio da rua, destruindo as árvores, chuva de pedras. Oitava praga, gafanhotos, devorando as plantações, as colheitas. Nona praga, trevas, escuridão. 3 dias de escuridão completa, tudo fechado, não tinha luz, não tinha nada. Aí vem a 10ª praga, morte dos primogênitos. Foi do filho de Faraó, não? Foi. Por que essa praga é pior do que todas as outras? E por que por causa dessa o faraó liberou? Pois é. Porque agora... sentimos couro cavalinho agora. Exatamente. Porque essa praga agora mexeu diretamente com todas ele. as pragas dele. Não tem mais o que fazer, não. Pois é. Ele não tinha mais para nenhum Deus para recorrer. Exatamente. Pois é. Na semana passada nós vimos lá em Mossoró que os pastores eles mostraram que cada praga eram humilhados 3 ou 4 deuses diferentes. Cada uma dessas 9 pragas que a gente via, 2, 3, 4 deuses eram humilhados em cada praga. E aí nessa também vários deuses foram humilhados nessa praga que Deus derramou sobre o Egito. Era Deus mostrando que somente Ele era o verdadeiro Deus. Todo o resto, todos os outros deuses não puderam livrar. Então agora que o faraó sentiu que
que o perigo tinha chegado na casa dele, que um filho dele, que era o seu sucessor, tinha morrido, agora ele sentiu que ele estava mexendo com uma coisa séria. Então por isso que essa praga foi a pior de todas. Agora tem um detalhe. Não foi só do faraó que morreu, mas também os primogênitos de cada casa dos egípcios. E outro detalhe, a gente pensa que é só os filhos primogênitos, mas se eu fosse o pai da minha família e eu fosse o filho primogênito, eu também morria. Então, pois é. Eu estava fazendo outras entrevistas, estudando essa parte aí, eu estava dizendo, olha, aqui em casa, se fosse em casa, era 3 mortos, porque eu era, Lá em casa eu me pai livrava. e minha filha, eram 3 pessoas mortas. Lá em casa eu tenho me livrado. Então, por quê? Porque era o primogênito de cada Lá em Porque quando casa, a gente vê esse relato aí, a gente lembra só dos pequenos. Né? Que, não, é porque os meninos que morreram, não tem tanto cabo adulto que era o primeiro ali que... Aí nisso os bateu filmes ajudam a gente a entender, porque tem um filme que o chefe do exército é o mais velho da família dele, está do lado do faraó. Então o primeiro que cai é ele. Puf. Aí o outro diz assim, ele era o mais velho da casa dele. Aí o outro cai acolá, era o mais velho da casa dele. Então, pessoas adultas. então lá em casa só ia sobrar o Mindal. O Mindal não é a mais velha dos irmãos. Agora eu ia morrer, mãe ia morrer, só ia sobrar o Mindal e menino, né? Sobrava o A menino. não ser que nós tivéssemos colocado sangue na porta. Exatamente. Eu também disse isso. Se a gente fosse egípcio, né? E os hebreus também, se os hebreus não passassem, essa é uma praga para todo mundo. Se todo mundo seguisse a orientação de Deus, ninguém teria morrido. Aí o verso 3, ou melhor, o verso 2, nós vamos ler agora, mas nós vamos ver o cumprimento desse verso lá no final da semana. Olha aí. Fale agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e que toda mulher peça à sua vizinha objetos de prata e de ouro. Ou seja, Deus deu a ordem para o povo, quando saísse, fizesse um rapa, levasse todos os objetos de valor que tinha dos egípcios, pedisse a eles uma indenização por todo aquele período de escravidão. É claro que todo o ouro que eles dessem não iria compensar aqueles 400 anos que eles ficaram escravos, mas era só uma forma deles saírem com muito dinheiro nessa jornada. E agora nós vamos entrar diretamente na Páscoa. Lembre-se. Não é no chocolate não. Não vai ter chocolate não. Vamos lá. Vamos entrar diretamente no capítulo 12. Lembre-se que isso aqui iria acontecer numa noite. Numa noite iria acontecer essa praga e Deus disse que no dia seguinte eles seriam libertos. Na madrugada dessa mesma noite. Mas vamos ver qual foi o tipo de orientação que Deus deu uma noite antes da liberdade. Olha aí. Verso 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. Conforme o que cada um puder comer, por aí vocês calcularão quantos são necessários para um cordeiro. Agora preste atenção. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Já já a gente continua. Por que Deus, na noite antes da libertação, por que Deus deu todas as orientações para eles prepararem essa festa, prepararem essa cerimônia, ao invés de dizer para eles se prepararem para fugir? Por que Deus não disse assim: durmam bem, descansem, fiquem tranquilos, arrumem a mala e de manhã vocês se preparam para viajar, 4 horas vocês se preparam para sair? Por que Deus não disse só se preparem para fugir e Deus deu orientações para eles fazerem uma festa? Por que Deus fez isso? Por que Deus pediu para eles organizarem essa festa, essa cerimônia, ao invés de eles só descansarem para partir no dia seguinte?
essa é uma data que tem que ser relembrada. Todo ano, esse acontecimento aqui, nessa mesma data, tem que ser relembrado. No ano seguinte, eles iam contar essa história, e assim, para sempre, eles iam contar essa história da libertação. Só que não era só contar a história, eles teriam que fazer essa cerimônia aqui. Agora, essa cerimônia está cheia de significados. Vocês já viram aí? Morte do cordeiro, o cordeiro tem que ser feito, tem que passar o sangue dele na porta, tem um horário para matar o cordeiro, crepúsculo da tarde. Vamos continuar lendo aqui. Verso 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que podem ficar até pela manhã, queimem. E como é que eles deveriam ficar? Verso 11. É assim que vocês devem comer, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Como ligeiro, é a Páscoa do Senhor. E aí no final ele continua: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vi o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Agora nós vamos ir destrinchando, vamos fazer que nem eu faço com o santuário, e nem a gente faz quando está estudando a profecia. Cada pedaço aqui que vocês leram tem um significado interessante, importante para nós. Então vamos lá. Vocês lembram por que o pão tinha que ser sem fermento? Pelo que vocês lembraram, vocês estudaram no Zoom, estudaram de manhã. Vocês lembram por que eles tinham que comer os pães sem fermento? E por que o cordeiro tinha que ser sem mancha, sem defeito? Qual é o significado disso? Vocês lembram? Exatamente. Lá na frente, João disse que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus mesmo depois disse: olha, eu sou o pão da vida. Vocês devem comer de mim. Então por isso que o pão tem que ser sem fermento. O fermento na Bíblia, na profecia, é um símbolo de pecado. Então por isso que os pães têm que ser sem nenhum fermento. E o cordeiro tem que ser sem defeito nenhum. Não deveria ter uma perna quebrada, não deveria ser cego de um olho, não deveria ter nenhuma doença, não deveria ter nenhuma mancha também, tem que ser um cordeiro limpo, não deveria ter nenhuma outra deformidade física. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus, que é Jesus, nunca pecou. Ele sempre se manteve fiel ao seu propósito, à sua missão. Ele não pecou em nenhum momento. Amém? Agora as ervas amargas. Eles deveriam comer aquelas ervas amargas quando eles fossem celebrar a Páscoa. Por quê? Qual é o significado das ervas? Do quê? Aquelas ervas amargas que eles tinham que comer toda a Páscoa, é para eles se lembrarem do quê que foi ruim? Do amargor da escravidão. Era para eles sempre que comerem aquelas ervas amargas, quase azedas, era para eles se lembrarem do quanto a escravidão foi ruim, do amargor da escravidão, do quanto a escravidão foi torturante para eles. Era só um lembrete. Então os pães tinham que ser sem fermento e as ervas tinham que ser amargas, certo? Exatamente. Agora, um outro detalhe aqui sobre o cordeiro. Diz aqui que o cordeiro tinha que ser morto e Israel iria matar ele em que horário? Olha aí. Em que horário o Israel teria que matar o cordeiro?
sol. Só que, já que vocês entenderam que o cordeiro representa Jesus, qual foi o horário da morte de Jesus? Hã? Essa é fácil. Em que horário Jesus morreu? Vocês lembram mais ou menos de que hora foi? Não foi? Diga. 3 horas da tarde. Mas por que o cordeiro aqui foi morto no pôr do sol? Só nessa ocasião que o cordeiro foi morto nesse horário. Com o passar dos anos, as Páscoas que vieram depois, eles compreenderam que o horário da tarde era entre 3 horas da tarde até o pôr do sol. Era nesse horário que era considerado o final da tarde. Até porque tem que dar tempo para preparar o cordeiro, assar. Não é morto para pôr do sol, porque é curto da tarde, a folha já está tardezinha. É. É para dar tempo de preparar, assar, né? Então, só nessa ocasião que foi ali bem no pôr do sol, no crepúsculo, já desbocando ali para de noite. Mas com o passar do tempo, os sacrifícios da tarde foram ali para 3 horas, naquele horário de 3 horas da tarde, que foi o horário em que Jesus foi morto. E lá no templo, no momento que Jesus estava sendo crucificado, estava ali entregando a sua vida, era o momento em que o sacerdote estava a ponto de matar o cordeirinho para o sacrifício normal que tinha todo dia nesse horário da tarde. Só que na hora que Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado, entregou o espírito, ali o cordeirinho ele fugiu. O cordeirinho estava na mão do sacerdote e o cordeirinho fugiu. A faca que estava na mão dele caiu e o cordeirinho teve a sua vida poupada naquele dia, porque o verdadeiro cordeiro estava morrendo naquele exato momento, ali no Calvário. E aconteceu um terremoto que sacudiu a cidade, o véu do santuário se rasgou e o cordeiro fugiu. Certo? Agora vamos aprender mais alguns detalhes sobre a Páscoa. Olha aí, no verso 10. Ou melhor, verso 9. Não comam do animal nada cru. Isso aqui, não comer nada do animal nada cru, isso era para diferenciar dos outros sacrifícios que tinha. Os outros povos, eles comiam carne crua, eles comiam os animais crus. Então o povo de Israel tinha que ser diferente, não poderia comer alimentos crus, tinha que totalmente assar aquele animal. O que mais? Nem cozido em água, porém assado ao fogo, as cabeças, as pernas e as vísceras. Ou seja, um outro recado que Deus deu: não quebrem nenhum osso desse animal. Vocês devem comer ele completamente sem quebrar nenhum osso. E por que isso é importante? Porque o que foi que fizeram com o corpo de Jesus? Vocês lembram que quando Jesus estava lá, perto de morrer, os soldados vieram com porretes? O que foi que eles fizeram com os porretes? De quem? Não. Eles quebraram as pernas de quem, Tereza? Não. De quem foi? Eles pegaram os porretes. Oi? Exatamente. Olha aí, dos malfeitores, dos 2 ladrões que estavam do lado. E por que eles não quebraram as pernas de Jesus? Porque ele já estava morto. Aí o que foi que eles fizeram? Furaram ele do lado só para certificar que ele estava realmente morto. Por quê? Porque normalmente o crucificado não morria no mesmo dia. O crucificado passava semanas lá até morrer. Só que Jesus estava com um peso tão grande na cabeça de todos os pecados que naquele dia ele não aguentou. Além das dores físicas, das dores mentais, ele não resistiu. Por isso que ele não teve as pernas quebradas, não teve nem o osso quebrado e também ele faleceu naquele mesmo dia. Então, da mesma forma, o cordeiro não deveria quebrar nenhum osso e o cordeiro de Deus também não teve nenhum osso quebrado. Certo? Mas o detalhe do cordeiro, eles assavam o cordeiro inteiro, né? No espeto, né? Assavam ele inteiro, comiam a carne e depois queimavam os ossos. Por isso que ficasse, é para ser queimado, é assim? Pois é. Então, isso também tem um significado. Deus disse o seguinte, olha aí no verso 10. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queime. Ou seja, não era para deixar o cordeiro ficar lá, as moscas virem, ele apodrecer, não é para deixar nada disso. É para comer ele por inteiro. Isso também tem um significado no próprio sepultamento de Jesus.
Tem uma profecia lá em Salmos que diz assim, ó: Deus não permitirá que o seu santo veja a corrupção, ou seja, que o corpo dele seja decomposto. E o corpo de Jesus, ele chegou a sofrer alguma decomposição? Deu tempo de sofrer alguma decomposição? Por que ele não deu tempo? Pois é. Ele morreu na sexta, foi sepultado no mesmo dia, e no domingo ele ressuscitou. Então não deu tempo de passar por nenhuma decomposição, de nenhum bicho pegar naquele corpo, porque ele estava sepultado apenas 3 dias. Certo? Então por isso que o cordeiro, que tinha sido morto naquele dia, ele deveria ser comido inteiramente, sem deixar se decompor, sem deixar sofrer nada no corpo. Porque no futuro Jesus também não iria passar por nenhuma decomposição. Certo? Cada detalhezinho da Páscoa é interessante, cada detalhe é importante, é especial para vocês aprenderem. Agora, vocês vão me dizer, agora pergunto, todos vocês vão saber responder, porque essas aqui que eu disse são muito específicas. Agora essa daqui vocês têm que saber. O que é que significa o sangue? Beleza. Qual é a importância do sangue? O sangue na porta, o sangue derramado, tinha a importância de quê? Era servir para quê esse sangue? Essa aqui eu não vou dar nenhuma dica, não vou explicar, vocês vão dizer, porque esse aqui é o mais fácil de todos. Não, só dizer. Qual é a importância do sangue na Páscoa? Naquela noite ali, o sangue serviu para quê? Foi importante para quê? Foi para que os anjos vissem o sangue e passassem por cima das casas sem Ah, mesmo quem? Exatamente. O sangue tinha essa importância. E o que mais, minha Fred, que eu disse para você agora? Proteção. Escudo, salvação, proteção. O sangue naquela noite tinha aquele significado de salvação, de proteção. Quando o anjo passasse pelas casas e visse o sangue na porta, ele iria passar por cima. Ele não iria tocar nas pessoas que estivessem dentro daquela casa. Amém. Todos seriam salvos, todos seriam protegidos. Então o sangue tem o significado de proteção e salvação. Da mesma forma que ele tem até hoje. O sangue de Jesus também nos salva, também nos liberta do pecado. Amém? Então tudo isso é importante vocês entenderem e explicarem para os outros. Ah, o que é a Páscoa? Mas na sua igreja a Páscoa tem significado de quê? Lá vocês têm Kinder Ovo? Lá vocês têm ovo da Páscoa? Tem que comer peixe, não sei o quê. A Páscoa é o quê? Aí vocês vão dizer o quê? Vocês vão contar essa história aqui, vão contar a história do sacrifício de Jesus, e assim a pessoa vai entender. Amém? Então, essa expressão de que o anjo ia passar por sobre a casa deu origem ao nome da Páscoa. Em inglês, o nome Páscoa é Passover, passar por cima. Então, o anjo ele passou por cima das casas e protegeu o povo. O povo estava protegido dentro das casas, que tinha o sangue na porta, então o anjo não mexeu ali. Então, esse é o sentido dessa festa, dessa cerimônia. Agora, nós vamos seguir aqui em diante, para nós entendermos um outro detalhe. Além de celebrar naquela noite, o que é que o povo deveria fazer no futuro? Olha aí o capítulo 12, versos 24 ao 28. Diz assim, Êxodo 12, 24 ao 28. Diz assim: portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor,
que passou por cima das casas dos filhos de Israel do Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Amém? Então o povo se inclinou e adorou, e os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Agora, por que Deus disse para o povo ensinar para os filhos isso aqui? Por que era importante os pais irem passando para os filhos passarem para os netos essa história aqui? Qual era a importância disso? Não sei por que vocês estão tão com vergonha. Porque tem sábados que eu falo sobre quando o tema é casamento, todo mundo fala. Até as criancinhas ali se levantam para falar de casamento. Todo mundo fala. Agora isso aqui está todo mundo com vergonha. Mesmo quem não é casado, quem nunca foi casado e nem vai se casar. Quando é casamento, quando é filho, todo mundo comenta. Por que os pais tinham que contar para os filhos essa história da Páscoa? Porque os pais contam a história para o filho. Quando você tem um filho, aí uma coisa que aconteceu muito importante na sua vida, por que você conta para o seu filho aquilo que aconteceu? Tá no caminho aí. Tá no caminho. Tá bem começado. Francisco já começou, já deu o primeiro pontapé. Agora falta vocês completarem aí. Teria que ser lembrado de geração em geração. Por quê? Por que que... Lembrar, mas por quê? Porque nas outras histórias poderia ser deixar para trás e essa não poderia ser deixar para trás. Por quê? Por quê? Lembra do sangue? O sangue está ali. Ó, vamos lá. Deixa eu trazer mais, deixa eu tentar mastigar mais mastigado aqui para você. Vamos lá. Passa no liquidificador. Passa no processador aí. Vou pensar aqui numa coisa do dia a dia para vocês responderem. Todo mundo responder, até Daniel responder. E bota no fogo para derreter. Vamos lá. Eu hoje esqueci de comprar o sal para botar na comida. Isso é uma coisa que eu tenho que lembrar todo ano, que eu esqueci de comprar o sal para botar na comida de hoje? Não, isso é uma coisa assim. É só comprar o sal. Isso aí não é uma coisa que ser lembrada sempre, né? Agora, quando lá em casa eles invadiram, quebraram a janela, roubaram as roupas, levaram a comida da geladeira. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre se lembrar e tomar medidas para isso não acontecer de novo, não é isso? Porque é um evento marcante. A gente botou pega ladrão, a gente investiu na segurança da casa, porque era uma coisa séria que a gente tinha que sempre se lembrar que aquilo é uma coisa marcante. Então, por que esse evento da Páscoa era uma coisa para ser lembrada todo ano? Contando de os filhos para os netos, para gerações diante. Por que esse dia, esse evento, essa história era uma coisa tão especial, tão inesquecível, que você não podia deixar essa história se apagar nunca? Como é que o pessoal entendeu o que significa Páscoa? Vamos lá. Para não ter a resposta, será que significa? Vamos lá, vamos resumir essa história de novo, até você responder. Vamos lá. Quando o papai só sai, Eu acho que o pessoal entendeu Não o que vai ter significa culto Páscoa. divino, não vai ter culto divino, não vai ter oferta, não vai ter nada quando vocês responderem essa pergunta. Vamos lá. É o que? Porque vocês estão no silêncio que eu estou achando assustador. Eduardo, Danilo, eu vou ficar calado. Eu tô aqui me segurando. Você quer- Daí, mostra pra eles, lembra pra eles o que significa Páscoa. Em outras igrejas evangélicas não tem isso aqui. Vocês não precisam aprender nada, só vocês irem cantar. Desculpa, isso aí falando, essa semana eu passei com a mãe em frente à igreja, estava lá o povo pregando, né, da mãe dele. E sabe como é fácil? Você lê um verso, grita aleluia 1000 vezes e pronto, acabou-se. Pregou nas igrejas. Você não aprende nada. Nada. Agora aqui aprende e Davi vai nos mostrar. Vocês só vão sair daqui quando aprender por que a Páscoa é importante. Vamos lá. Se vocês tivessem seus filhos, vocês têm seus filhos, né? Vocês gostariam que seu filho primogênito morresse? Que viesse um anjo de noite e matasse seu filho? Para proteger o seu filho, você tem que fazer o que para proteger ele?
passar o sangue na porta, certo? Naquela noite lá. No ano seguinte, isso ia acontecer de novo? O anjo ia passar de novo? O povo estava escravo de novo no ano seguinte? Não estava. Eles só estavam escravos naquele dia ali. No outro dia eles iam estar livres. Os filhos deles iriam saber o que era escravidão? Então como é que eles iam entender o que era Páscoa se ninguém contasse para eles o que aquilo significava? Vocês entenderam agora? Agora digam aí isso que eu disse agora. Digam para mim, como se eu não soubesse. Me explica aí. A gente tem mania de esquecer as coisas. A gente esquece, né? Por isso que eu falo assim, lembra do dia de sábado para o santificar. Então a gente tem que dizer direto para as pessoas que Jesus é voltado. E a gente era escravo lá naquele tempo e a gente hoje é livre por conta do sangue de Jesus derramado na cruz. Amém! Aprendeu, Davi? Você agora? Você não A gente precisa falar isso, né? Para os nossos filhos, para as outras gerações que vão vir. Assim, se fosse só a Lília responder, tá boa. Mas pode complementar. Não estou satisfeito ainda não. Lília já deu uma aquecida aqui em mim, mas está faltando esse lado de cá agora. Amanda sabe, Tereza sabe, Daniel sabe, Neto sabe, Francisca sabe. Me dê uma resposta que eu fico convencido. Eu não fico perguntando mais nada. Pode pegar o gancho de Lígia. Lígia deixou um ganchão. Você vai me convencer. Por que a Páscoa é importante? Para aprender. Se lembra da pergunta. Não tenha medo de errar. Vamos lá. A pergunta é, me convença por que a Páscoa é importante e por que os pais tinham que passar para os filhos, para os netos, para os bisnetos, para os tataranetos, para a vida toda eles tinham que passar essa história para frente. Por que a Páscoa era importante? Quem? Pra mim? Não passa na Tereza. Vixe, passa na Beleza? Por que a Páscoa é importante, tem que ser contada de geração em geração? Por que a Páscoa tem a ver com as futuras gerações? Qual a importância de contar isso todo ano? O que tem na Páscoa do Egito que significa tanto que chegou a nós? Porque a gente podia nem celebrar mais a Páscoa. Pois é. Vocês já foram no Egito? Vocês já foram escravos lá? Pode dizer, diga. Bota o microfone, você errar, vai dar palmatória. Pode acertar no livro. Ah, o microfone, Tereza. É porque ela bota meio não. Sacrifício de Jesus. Jesus. Você respondeu, é a mesma resposta que eu dei, porque é o que mais dizia, né? Quando eu era pequena, que era o sacrifício de Jesus. A morte de Jesus. A morte de Jesus. Essas três respostas estão certas, só que não servem para nós hoje. Certo? A Páscoa é importante para nós hoje, porque Jesus morreu. Mas agora, mais especificamente, para o povo daquela época, por que relembrar a Páscoa era importante para o povo daquela época? Jesus ainda não tinha morrido. Essas três respostas estão certas, estão ok, só que é para nós hoje. Passe lá, Tereza. Lembra dessa Eu acho que foi porque foi o dia que o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito. Eles tinham que passar para os filhos que esse dia era importante. Eles saíram da escravidão para ser libertos por Deus. Os filhos precisavam ter. Nunca esquecer disso, que esse dia é o dia da libertação. Eu acho que foi isso. Tá certo? Mas eu não. Tá bom. melhorou a coisa. Tá melhor, tá? Dá pra ficar melhor. Tá, Francisco. Você que tá... Todas as casas dos egípcios tinham um boco, ou dois, ou três, ou quatro bocos dentro de casa. E o povo de Deus saiu rico. e lhe deu
Passa o microfone aí, meu filho. Sabe que tem medo de falar baixo. Porque já tem, né? Eu não sei. A resposta é Classificação. Já tava completo. Não, eu vou só fazer mais uma aqui antes que ela responda. Olha, nós só vamos ser fiéis a Deus hoje se a gente se lembrar onde é que a gente estava quando Deus nos trouxe. Quem éramos nós? O que é que nós fazíamos? Como é que nós vivíamos? Então, para a gente permanecer com gratidão a Deus no coração, é preciso a gente se lembrar de onde a gente veio. A importância da Páscoa era para o povo não se esquecer de onde eles vieram. Como vai ser realmente fiel se esquecer que Deus foi no passado? Porque foi Deus que livrou eles a preço de morte para os ímpios. Deus matou uma nação para libertar eles. Você não era para se esquecer disso. Oi. Pronto, agora O você. pessoal fala baixo, né? Eu agora já disse. Entendeu agora, Tereza? Por quê? Que era para contar, para fazer. Repita, quero A, B, C, D. Vamos. Olha, tá que nem a questão do. Que nem eu era com a tabuada. Eu, quando eu tava num momento feliz, assim, brincando, aí ela começava 3, 3. Não, tá tão bom ser 3 vezes 3, 3 vezes 4, eu não quero saber disso mais. Eu ficava eu achando ruim um negócio tão fácil, tão simples. Olha, o Mendal já disse a resposta, o Fred já disse uma. Agora vamos ver. Manda você tá captando agora? Tá entendendo? Já contou, Ana? E aí, você quer dizer alguma coisa diferente que os outros disseram? Quer não? Todo mundo disse e nenhum chegou no quanto você queria. Então eu acho também que Chegou, mas Você chega. Não, já tá todo mundo chegando, é só. é só uma questão de como você fala, você. Porque, olha, tem escolas sabatinas por aí que o professor só fala e os alunos ficam só assim, com sono, sem entender. Mas aqui eu quero que vocês falem, porque quando você fala, você aprende. Só ouvindo, a maioria das pessoas não entende, certo? Pronto, acho interessante. Microfone. Lá tinha muitas crianças. Vamos botar aqui umas crianças aí, tamanho de Daniel, menor do que Daniel um pouquinho, que saíram daquele local ali. Se os pais não ficassem falando para eles o quanto tinha sido ruim, o quanto tinha sido importante eles saírem daquele lugar, a importância de Deus ter libertado eles dali. Talvez muitos meninos daqueles, quando fossem crescendo, dissessem: não, eu vou voltar para lá. Lá meus pais não sofreram, meus pais não passaram por nada, mas os pais informaram a eles, e eles viram, através dos testemunhos de muitos pais, que não era bom voltar para lá, porque tinha passado por muita dificuldade, por muito sofrimento. Então, se os pais não dizem, as crianças... É igual hoje nós na igreja. O porquê que nós temos que pregar para os nossos filhos, mostrar aos nossos filhos que o caminho certo é o de Jesus? Porque se nós não pregarmos, eles vão crescer vendo as coisas do mundo e dizer: isso é que é bom, isso é que é bom. Meu pai nunca me disse que era ruim, minha mãe nunca me disse. Então os pais têm uma grande importância em mostrar aos filhos o que deve realmente ser seguido. É igual esse povo. Os pais deveriam realmente mostrar: olha, vocês não devem voltar para lá, lá foi ruim, a gente passou por muita coisa, por muita dificuldade, vocês eram pequenos, vocês talvez nem lembrem, mas se vocês voltarem para lá, ou se vocês não seguirem o Deus de Israel, vocês vão passar por muitas dificuldades nesse mundo e vão perder a Canaã que está prometido para todos nós. Exatamente isso. Exatamente. E a questão dos ídolos, que eles iam ser assediados pelos ídolos do resto da vida. Exatamente. E aí a questão daquelas 10 pragas, os pais contavam tudo de novo para você, diziam: meu filho, ídolo tal, não livrou os egípcios, ídolo tal que eles adoravam, que era para proteger, não protegeu. Somente o nosso Deus nos protegeu de forma espetacular. Exatamente. Que nós éramos escravos, lascados, saindo de lá, pobre de rico, a riqueza do Egito veio todo dia com a gente. E Deus era tão presente que Ele ficou entre nós e os egípcios, até a gente atravessar aquele braço de mar. Quando a gente estava do outro lado, Deus se afastou, deixou os egípcios entrar. Quando Ele estava no meio,
Deus fechou as águas, eles morreram tudinho. Exatamente. Pois é. Porque lembrando que naquele tempo eles não tinham uma Bíblia escrita. Não. Era falando. Era Então falando. os pais falavam para os filhos os detalhes, como você disse, atravessando o mar. Sempre tinha uma nuvem que nos acompanhava. Deus falou, os pais falaram aos filhos todos os milagres que tinham acontecido. Pois é. A riqueza que eles levavam para o Egito, porque Deus, além de libertá-los em glória e vitória, eles levaram tanta riqueza que quando Moisés foi consultar, ele chegou e disse assim: não traga mais, não traga mais. Foi, o povo deu tudo. Do Egito foi levado pelos hebreus lá para o deserto. Porque o povo dava, leve, vai embora. Os filhos das gerações, após gerações, precisavam saber a origem deles. Por que eles se tornaram uma grande nação? A preço de quê? Então eles tinham que ter esse meio. Pois é. E agora vai ficar mais claro ainda. Agora vocês vão entender completamente. Eu acho que todos vocês que são mães, são pais, Lígia, Francisca, Kendi, todo mundo aqui já disse alguma vez para os filhos: olha, hoje vocês têm oportunidade para estudar, hoje vocês têm facilidade para ir para a escola. No meu tempo não era assim, no meu tempo era mais complicado. Eu tinha que ir de cavalo, quantos quilômetros? Para 7 quilômetros. De carroça? E jumento. Mulher. Cavalo. Jumento que você dizia que quando chovia o jumento não andava, vocês iam a pé. Aí hoje o mito tem ônibus. Aí por que ela conta isso para mim? Por que Francisca conta isso para Lucas, para João Batista? Por que Lígia conta isso para meu filho, para Marília? Por que Lilinha conta isso para Tereza? Por que a sua mãe conta isso para você? Para ter um futuro melhor, para você entender que antes era bom, valorizar o que é bom hoje. Vocês estão entendendo? Hoje as salas tem até ar-condicionado, não tem. Ainda não tem desse É. Hoje no transporte pega o aluno na porta. Tem comida. Mãe disse que levar com papelão para escrever hoje que tem o caderno. Olha aí. Ninguém em casa, vai abrir com farinha. Ia para a escola quando voltava azul de fome. Hoje tem comida, tem livro de graça para estudar sem livro. E mais salas hoje são tudo cheias de ar-condicionado, tudo. Na internet já. Internet, exatamente. Psicólogo na escola, porque se o aluno for fala melhor, tem psicólogo para conversar. E para completar, o governo ainda dá dinheiro para os alunos estudar. Tá vendo agora como eu trouxe um presente, ficou mais fácil de entender? É. Antigamente não tinha nada disso, mas os alunos obedeciam ao professor. Onde hoje tem tudo com os alunos A gente não tem vida, né, Júlio? Aqui é uma professora que sabe como é que é. Que bonitinho eles falando, é tão bonitinho, tão legal. É, rapaz, era bom demais. Agora já sei a estratégia para fazer vocês falarem. Agora vocês entenderam, né? Agora vocês entenderam, né? Para eles valorizarem a terra prometida, tudo que Deus deu a ele, não foi de mão beijada. Pois é, quando eles estivessem lá no bem bom, foi Francisca. Ela disse assim: hoje os alunos têm tudo e não respeitam o professor nem aprendem nada. Meus pais. Você não contava a história. Meus pais. Pois é, tem muitos alunos, adolescentes, que não veem os pais contando nada assim. Vocês têm uma educação boa, porque talvez os pais de vocês contam para vocês como era antigamente e vocês se inspiram nos exemplos dos pais de vocês, para vocês quererem estudar, quererem ter uma vida, quererem trabalhar. Escolhia os melhores cremes, né? Os cabelos, mas disse, no meu tempo eu passava era óleo de comida no meu cabelo. Tá vendo? A sua mãe educou você. Mas quantas pessoas viram bandidos, viram aí assaltantes, viram marginais, porque os pais não educaram. E educar é o quê? Contar, ensinar, falar, ensinar pelo exemplo. Isso demanda tempo, atenção, que hoje os pais não têm mais tempo. Pois Nem é. dão atenção. Sai água. Tem tempo que tem que usar, não sei quantos quilômetros nas costas. No meu tempo, nós usávamos água do Rio Grande do Sul. Era uma Usava água nas costas. com a E a energia do antigamente era lamparina. Lamparina, né? madeira pra E mais dava, a luz de LED antigamente era lamparina, né? Luz de LED.
Pois é. Aí a janta era 5h30 da tarde, não era? Vixe! Era? Era. A hora da coalhada. Pronto. Sim, era mais É, coalhada. não tinha emprego, nossa, Era da a hora hora, da coalhada era 5h30 da tarde. Aí, dificilmente a janta não era. Cuscuz, rapadura. Coalhada. Pegava um pedaço de rapadura, aí botava no fogo da lamparina para derreter rapadura para comer quente. Aí o que acontece hoje, muitas vezes, os pais ainda dizem isso aí aos filhos, ó, meu tempo era difícil, sei o que, aí muitos filhos dizem, sai do seu tempo. Viu, irmãos? Aí, hoje nós vemos muitos meninos rebeldes que os pais muitas vezes dizem isso aí aos netos ou aos filhos, e os filhos dizem, isso aí no tempo da senhora, isso aí no seu tempo. Hoje eu quero pedir, vem deixar, tudo vem deixar na casa da pessoa. Hoje. O iFood, exatamente. Ontem eu estava assistindo novamente a pregação de Rafael Santos, aquela lá do retiro. De saúde. E é sobre saúde, falando sobre isso. No tempo dos avós, os avós eram saudáveis, hoje a gente vê as senhoras com 80, 90 anos, tudo durinho, né? Olha a infância delas, a adolescência, era mão na massa mesmo. Hoje em dia, os jovens é com celular, não vou nem sair de casa porque vem deixar. E em vez de subir numa escada, no elevador, quem é que escolhe a escada? Todo mundo quer subir no elevador. Então, a gente vê, porque os jovens hoje, a maioria são tudo sedentários. Tudo sedentários. Porque não fazem um exercício. Aí a pessoa não faz um exercício, não tem coragem de caminhar. Então, acho que se brincar, tem gente que talvez veja essa escada e diga, meu Deus, eu vou subir isso aí. Essa pequena escada, não estou dizendo aqui na igreja não, mas se tiver escada no meio da rua desse tamanho, tem gente que reclama. Aí o cara diz, eu vou pedir a Deus saúde. Como, criatura? Se a gente não faz nada. Se a gente só fica em casa sentado, aí quer que Deus faça um milagre, tenha saúde. Hã? Naquele tempo não tinha celular. Você acha que isso vovó, você está aí com a panela quebrada aí, no bucho grande aí, obesa, você não acredita no seu avô, você acha que seu avô comprava lenha aonde? Na Shopee? Irmãos, a gente cresceu, eu digo assim, porque eu tenho 31 anos, há 15 anos atrás, 16 anos atrás, a gente cresceu vendo meninos brincando na rua. Era menino brincando de todo canto, brincando, correndo. Hoje em dia os meninos é só em frente ao celular. Pronto, Daniel vai para casa de um amigo dele ali. Irmão, da janela só passar umas 10 vezes, tá no celular. Então, os pais muitas vezes, eles seguem isso aí, eles dizem ao filho o que é para você valorizar o que você tem, porque no tempo deles foi difícil, mas muitos não valorizam. Muitos não valorizam. Inclusive aqui no meio do povo de Israel também, muitas pessoas foram ensinadas, mas muitas pessoas não valorizaram. Foram rebeldes. O que nós mais tínhamos no meio desse povo aqui eram pessoas rebeldes. Saiu um monte de gente. Entrou quantos? Entrou 2. Assim, sabe que morreu no caminho, né? Mas entrou 2. O propósito de Deus era que aquela multidão que saiu entrasse. Só que devido à rebeldia deles, devido à desobediência, passaram foi um bocado de linha ali vagando pelo deserto. Para eles se ligarem. E depois o povo de Israel foi escravizado outras vezes pela Assíria e pela Babilônia, porque voltou às práticas idólatras, adorando aqueles mesmos ídolos que os egípcios adoravam e que não puderam livrar. Exatamente. Aí Deus diz, vocês estão confiando nos ídolos? Então pronto, vá, eu vou deixar escravizar para vocês lembrarem. De novo, que só quem liberta sou eu. Pois é. A gente, ser humano, tem que apanhar, né? Pra ver se aprende. Ainda tem uns que não aprendem. O negócio agora melhorou, verdade? Agora vocês deram muitos exemplos. Tanto que o professor até calou a boca. Não, vou encerrar agora, fechar o saco. Vamos. Cadê o Dedé? O Dedé foi no banheiro? Foi. Então vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Vamos encerrar a lição aqui com esse aprendizado. Acho que quando eu dei esse exemplo aí dos exemplos de antigamente, os exemplos de hoje, acho que vocês já entenderam. Sim. Por que tem que contar para os filhos. Se não entender, tem que olhar na cabeça.
para os próprios pais não se esquecerem e que era para os filhos terem uma ideia de como era ruim antes e como era bom agora. Era ruim no tempo do Egito, agora em Canaã é só vida boa. Era ruim ser escravo, é bom agora ser livre. Mas para eles nunca se esquecerem de como era ruim antes e como Deus os libertou e eles estão felizes agora, a Páscoa tem que ser celebrada todos os anos, e todos os anos os pais tinham que contar aquela mesma história. E fazer aquela ilustração dos pães, das ervas, para ilustrar como era ruim antes. Certo? Então, que nós possamos fazer isso na nossa vida, relembrando de como a gente era antes de Jesus. Como a vida era ruim, como nós éramos vazios, como a gente não tinha paz, como a gente não tinha esperança. E agora como você é feliz, como você é grato por Jesus ter salvado você, ter livrado você. Teve uma vez que eu fui buscar banana com o Neifred e Eduardo, e aí eu parei ali na passagem do rio, disse, para aí. Aí eu contei para eles, olha, foi daí que Deus me tirou. Foi dessas barracas do rio, bebendo com meus amigos, que Deus me tirou. E uma das vezes que eu estava bebendo aí, eu vim embora para casa sozinha e caí aqui nessa curva e passou uma família num chevette velho que morava no Frutilândia e me levou para casa. Eu não lembro disso. Eu só acordei no outro dia, mamãe contou que esse pessoal tinha um homem, a mulher e os filhos, e me levaram para casa. Agora, foi daí que Deus me tirou. Agora, se eu não se lembrasse dessa história, não recordasse mais dessa história, o que poderia acontecer? Voltar para lá. Voltar para lá. E se ela não contasse isso para mim, o que seria de mim? Você poderia querer experimentar. Eu queria experimentar para ver se era bom. Agora vocês entenderam, não é possível. Agora ficou claro, né? Já dá até para passar a lição, sábado. Agora eu vou dizer um dado triste aqui para vocês. Eu disse que era para contar para os filhos aprenderem, né? Mas sabia que os próprios pais que saíram do Egito sentiram saudade do tempo ruim? Não foi. Dos alhos e das cebolas do Egito. Isso era um símbolo, né? Exatamente. Eu acho interessante. Porque eles queriam carne. Não é? Eu acho interessante isso aí, essa parte do verso que diz, né, que sentiu falta dos alhos, das cebolas. Eu digo que é como a irmã está falando aqui, é uma representação do símbolo do tempero. E também acho interessante a colocação de Rafael Santos, que ele diz que quando a gente, as pessoas que fazem comer, quando vai cortar a cebola, muitas pessoas choram, né, quando está cortando a cebola. Então mostra também que aquele povo estava sentindo falta até do choro que eles tinham lá, cortando o Egito, do sofrimento, da dor. Eles sentiram falta daquilo tudo que estava lá. Você vê como o povo é... Ingratidão, exatamente. Se os pais estavam começando a se esquecer de como era, e os filhos que nem sabiam o que era, a Páscoa servia tanto para os pais, quanto para os filhos, como para nós. Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra é rica. Amém. Porque essas histórias que aconteceram há mais de 4.000 anos ainda servem de lições para nós. Que ninguém aqui se esqueça de onde o Senhor os tirou. Sim. Que ninguém aqui se esqueça de como era ruim antes e como é bom agora se servir. Amém. E que essa experiência de transformação que cada um aqui passou e experimentou possam passar para as próximas gerações. Que Eduardo e Amanda passem para o filho deles. Amém. Que Edson e Adriane passem para a Elisa. Amém. E assim, Senhor, de cada geração, filhos, netos, bisnetos, possam se lembrar dessas histórias de transformação e eles mesmos genuinamente querem se entregar a Ti. Amém, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a valorizar o que nós temos agora, para nos prepararmos para o céu. Sim, Deus. Agora abençoa o restante desse culto, cuida de cada um de nós, que essa lição nunca seja esquecida por ninguém aqui, em nome de Jesus. Amém.